Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como passou a semana? Tudo bem? Espero que sim! Hoje estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização. Vamos começar? Então, antes de começar, a gente faz a prece, não é mesmo? Então vamos lá? Fecha a janelinha dos olhos e abre a do coração. Deixa Jesus entrar, pois Ele é nosso irmão. Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que possamos aprender um pouquinho mais do seu evangelho de amor, nos seus ensinamentos. Que o Senhor abençoe a todos os que estão nos assistindo, encarnados, desencarnados. Que o Senhor abençoe a todos que precisam do seu amparo e da sua luz. Obrigada, Senhor, e que assim seja. A nossa aula vai agora começar. Pedimos a Jesus que venha nos abençoar. E por falar em Jesus, não podemos esquecer que Jesus é o que é nosso? Jesus é nosso irmão. E se Jesus é nosso irmão, Deus é nosso Pai. Pra gente não esquecer, tem uma musiquinha muito boa que a gente nunca esquece, não é mesmo? Que é assim: Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Não posso esquecer, é importante essa lição. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Não posso esquecer, é importante a distinção. Então, para a gente começar, hoje nós iremos falar de ensinamentos de Jesus. Claro, não é mesmo? Porque Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão bondoso, ele esteve aqui na Terra há muitos anos atrás para nos ensinar o Evangelho de Deus, o Evangelho de amor. E para isso, ele usou o exemplo. Então, tudo que Jesus fazia era para nos ensinar alguma coisa, né? E ele fez isso utilizando os próprios exemplos. Então, tudo que fazia Jesus era para nos ensinar alguma coisa. Como nós sabemos, Jesus, ele ensinou também através de parábolas, não é? Que a gente estudou aqui muitas historinhas que Jesus contou, que eram as parábolas. Também aconteceu vários fatos, várias coisas, né, que surpreendiam a todos naquela época. Mas tudo isso com um propósito, que era um propósito de ensinar para nós, né, ensinamentos de Deus. Hoje nós viemos falar sobre um fato extraordinário que se chamava a pesca maravilhosa. A pesca maravilhosa aconteceu porque Pedro estava num barco, né? Pedro, que era um discípulo de Jesus, né? E eles estavam lá no mar pescando. E ele passou a noite inteira pescando e ele não conseguiu pescar nada. E nem os seus amigos que estavam no outro barco também não conseguiram. E aí, no outro dia, eles estavam cansados, né? Jesus aparece e pede para eles jogar a rede em um determinado local. E aí, o que aconteceu? Vamos ver? A tia vai colocar aqui uma historinha rapidinho para a gente ver. Logo, logo eu volto para a gente conversar sobre essa história, tá bem? Olá, crianças! A história de hoje se chama A Pesca. Aquela noite, uma brisa suave soprava sobre as águas do lago Genezaré. Simão Pedro estava pescando com seus companheiros Tiago e João. Ele jogara sua rede de pesca sobre as águas e ouvira seu barulho característico ao cair na água. Lentamente, a rede desapareceu abaixo da superfície das águas. Com certa frequência, Simão Pedro verificava a posição da lua e das estrelas
para saber as horas. Dentro de pouco tempo, nasceria o sol e amanheceria o outro dia. E ele ainda não conseguira pegar um único peixe. Tiago e João, em seu barco, também não haviam conseguido pegar nada. Depois de mais algum tempo de espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco, mão após outra. Ele esperava ver o brilho fraco de algum peixe à luz do luar, mas não havia nada. Empilhou dentro do barco a rede molhada e então começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar o seu colorido negro para um rosa amarelado. Chegando à praia, Simão estendeu sua rede e começou a limpá-la. Estava tão ocupado que não percebeu a aproximação de Jesus. Ele chegava cada vez mais perto, seguido por uma multidão. Ele falava ao povo sobre como Deus ama cada pessoa. A multidão seguia Jesus tão de perto que ele entrou no barco de Simão Pedro para evitar ser empurrado para dentro do lago. Jesus disse a Simão Pedro: Vá para águas mais profundas. Lancem as redes para pescar. Mestre, Tiago e João e eu tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas como és tu que estás falando, vou lançar a rede outra vez. Com um impulso, ele lançou a rede ao ar. Ela caiu borrifando água para todos os lados e, silenciosamente, afundou sobre a superfície das águas. Dentro de poucos minutos, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do barco. Quase sem poder acreditar, ela estava tão pesada. A rede estava cheia de peixes que se debatiam. Estava tão cheia que começava a romper-se. Simão Pedro chamou imediatamente Tiago e João para ajudar. Tragam aqui seu barco, por favor, me ajudem. Em poucos minutos, ambos os barcos estavam cheios de grandes peixes prateados. Os montões de peixes começaram a alcançar as bordas dos barcos e ameaçavam afundá-los. Quando Simão Pedro viu tantos peixes, prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Mas Jesus respondeu: Não tenha medo. Siga-me. De agora em diante, você será pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João arrastaram seus barcos até a praia e os deixaram ali, voltando às costas à maior pesca da sua vida. Deixaram tudo ali e seguiram a Jesus. Serviriam a Jesus enquanto vivessem. E muitas pessoas aprenderiam sobre Jesus por causa do trabalho deles. Eles realmente se tornaram pescadores de homens. E aí, crianças, gostaram da história? Muito interessante, não é? Então, para a gente começar, como que Jesus sabia que ali naquele local poderia ser jogada a rede, que ele conseguiria aquele tanto de peixes? Porque Jesus, como nós sabemos, é um ser espiritual muito evoluído, de uma grandeza muito superior, né? Um espírito puro. Então, ele tem faculdades que nós, humanos, não temos. Não somos tão evoluídos assim para ter as faculdades que Jesus possuía. E uma coisa que nós temos que destacar nessa história é sobre a confiança que nós devemos ter em Jesus e nos ensinamentos de Deus. Porque Pedro demonstrou muito isso, porque mesmo ele ali cansado, porque ele já tinha passado a noite inteira pescando e não conseguia nada, quando Jesus pediu para que ele jogasse a rede lá naquele local, o que ele fez? Ele pensou e confiou sim em Jesus, por isso ele jogou a rede ali, porque ele confiou em Jesus. Então nós também temos que confiar, né, nos ensinamentos de Jesus. Quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, que a gente pratica as atividades que a gente aprende aqui na evangelização, que Jesus nos ensinou, nós estamos confiando em Jesus. E Pedro, ele fez isso, ele confiou em Jesus sim. E também nós devemos lembrar da nossa gratidão e humildade. Pedro também demonstrou isso, porque
Quando ele recebeu ali aquele tanto de peixes, todos ficaram surpreendidos, mas Pedro, ele não esqueceu de agradecer Jesus por aquilo que tinha acontecido. Ele ajoelhou aos pés de Jesus e agradeceu humildemente. Então nós também devemos fazer isso. Nós devemos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por tudo que nós temos, né? Sempre nas histórias de Jesus, ele sempre nos mostra isso, né? Ter fé, perseverança, principalmente agora, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, que a gente não pode, por enquanto, ir para nossas aulinhas de evangelização, que a gente ainda não pode ir para a escola, que a gente ainda não pode juntar numa festinha, né, de aniversário. Então Jesus nos ensina nessa história a ter fé e perseverança, porque aquele momento difícil vai passar. Esse momento que a gente está passando, ele vai passar. E um dia nós seremos gratos a Deus, gratos a Jesus por termos passado por isso da melhor forma possível. Então Jesus, ele quis nos deixar isso, né? Que devemos confiar nele, confiar nos ensinamentos dele, né? E nossa parte é seguir os seus ensinamentos e saber agradecer, né? Porque pensa, se Pedro não tivesse atendido o pedido de Jesus, eles não teriam conseguido os peixes. Da mesma forma somos nós. Se nós não atendermos o pedido de Jesus, nós não teremos vitórias, conquistas, né? Então nós só conseguimos ser pessoas de bem, pessoas evoluídas, quando nós seguimos seus exemplos. Como que a gente faz isso, tia? Como? A gente faz isso quando a gente ajuda em casa, quando ajuda a mamãe, ajuda o papai, quando a gente é obediente, não é? Olha, Pedro foi obediente a Jesus, ele obedeceu ao seu pedido. Nós também devemos ser obedientes com o nosso próximo, com a nossa mamãe, com o nosso papai, né? Com todos aqueles que nos cercam, né? Com todos que convivem com a gente. Então, a tia quer que todos vocês que estão assistindo pratiquem essas coisas boas em casa, né? Que não brigue com o irmãozinho, com a irmãzinha, com o coleguinha, não brigar, né? Não desrespeitar, né? A gente tem que amar o próximo, amar todos que vivem perto da gente e amar a Jesus, amar tudo que Jesus nos ensinou e tentar fazer aquilo que Jesus nos ensinou, não é? Então, gente, vamos fazer assim também, né? Vamos seguir os exemplos, porque assim nosso coração vai ficar vermelhinho, cheio de amor, cheio de carinho, cheio de humildade. E assim vocês vão crescer cada dia melhores, vão se tornar pessoas cada vez melhores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje e eu espero vocês na próxima aula, tá bem? Um beijo, até a próxima. A minha rede em alto mar. Expliquei, tinha tentado a noite inteira, nenhum peixe em minha rede quis entrar. Cansado e também desconfiado, mesmo assim obedeci. Lancei a minha rede em alto mar,
peixinhos entraram sem parar. A minha pesca foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é no mestre confiar. A minha pesca foi a mais maravilhosa. Bom mesmo é no mestre confiar. O meu mestre me pediu para orar, para lançar meu pensamento lá no céu. Expliquei, estava triste de verdade, só tristeza tinha dentro do chapéu. Cansado e também desconfiado, mesmo assim obedeci.